Deus esteja com você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e a sua família. Irmãos, nós estamos no vídeo 4. Quero mostrar a você um erro de tradução. São milhares e milhares de erros. Todas as traduções bíblicas, elas têm erros. Mas não é erro de Deus e do Espírito Santo, são erro dos tradutores. Quando eles transcrevem a Bíblia antiga, do original para a linguagem moderna de cada país. Então, com essas transcrições, vem os erros. Por isso, todas as Bíblias não são iguais. Versões e edições são corrigidas e diferentes. Há tanta divisão e por causa disso, erro de traduções e de interpretação. Vou mostrar a você, por exemplo, nessa tradução aqui, da Ferreira de Almeida, a mostrar para você um erro. Um erro que eu achei aqui é a segunda carta a Tessalonicenses. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Preste bem atenção. O erro que tem é erro de tradução. E muitas traduções trazem esse erro. Mas encontrei uma tradução que é corrigida. Corrigiu esse erro aqui. Para você entender melhor o que eu estou falando sobre as Sagradas Escrituras. Então, no versículo 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Na Ferreira de Almeida, certo? Diz assim, ó. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que acreditem na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vou repetir. Versículo 11, 2 Tessalonicenses 2, 11. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então aqui diz que Deus envia a operação do erro. Não é um erro grave até nessa tradução. Quem escreveu esse erro? Foram os tradutores. Então, diversos tradutores concordam em algumas palavras e discordam em outras. Mas encontrei numa tradução BTL, uma tradução BTL evangélica, nesse caso, que é uma Bíblia evangélica, aqui estou nomeando para você. O seguinte, a correção seguinte, nesse versículo. Deus lhes permite ser iludidos a acreditarem na mentira. Veja, Deus induz a operação do erro, como diz aqui, envia a operação do erro para que acreditem na mentira. Deus nunca faria uma coisa dessa. Enviar o erro, a mentira, para enganar o povo. Deus não faria uma coisa dessa. É um erro grave, você está entendendo? E lá nessa correção da BTL, ele já diz, Deus lhes permite ser iludido. Deus deixa que seja iludido porque eles não querem receber a verdade que estamos pregando e que Jesus pregou, os profetas, os apóstolos, de jeito nenhum. Então, Deus deixa que eles se percam. Deus não os salva, Deus não obriga, não impõe. Então, permite, porque não querem aceitar e receber a verdade que os salvaria. Você está entendendo? Mas aqui diz que Deus lhe envia a operação do erro para que acredite na mentira. Então, Deus jamais faz uma coisa dessa. Você está entendendo, irmão? Então, são milhares de erros que tem em todas as traduções, católicas, evangélicas, cristãs, todas. Você está entendendo? E nos livros antigos também, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, são vários. Estou mostrando só um, só para que você entenda o que estou pregando a respeito das Sagradas Escrituras. Sim, ela serve e é útil, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Palavra de Deus, a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus e útil para corrigir, repreender, ensinar e formar na justiça,
Por ela, o homem de Deus se torna perfeito e capacitado para toda boa obra. Com certeza. Ele estava falando da Bíblia antiga, que era em rolos na época, das originais que os judeus usavam na época de Jesus Cristo. Em rolos, livro dos profetas, Pentateuco, tudo em rolo. Cada livro era um rolo separado. Não é como esse livro que nós temos hoje. E eles mesmos, os estudiosos da Bíblia, aqueles que eram escribas, dentre as classes sacerdotais, que eram escribas, doutores da lei, que ensinavam a palavra de Deus no templo e nas sinagogas, eles também interpretavam a palavra de Deus, não interpretavam a palavra de Deus corretamente. Em parte, tinha partes das Sagradas Escrituras que eles não entendiam e não interpretavam da forma correta, como hoje. A única pessoa que teve essa capacidade e tem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse faz a verdadeira interpretação das Sagradas Escrituras. Sim, e ele fez muitas correções nessa época, e os doutores da lei não gostavam, ficavam com raiva e ódio dele. Mas Jesus sempre falava a verdade. E a verdade que Jesus falava era realmente verdade verdadeira. Porque ele veio do outro lado. É o Messias. Sim, esperado por todo o povo judeu. E por nós cristãos, porque ele veio e foi aceito e recebido por milhares de pagãos. E ainda é aceito e recebido por muitos pagãos que ainda estão nas trevas. Estamos pregando para que aqueles que ainda não conhecem, não tiveram uma experiência com Deus, recebam e tenham essa experiência. Através das nossas pregações, do nosso testemunho. Estamos pregando o reino de Deus para você. E aqui é muito importante esse assunto sobre traduções e edições das palavras de Deus, porque existe, mesmo entre os evangélicos, os crentes, os evangélicos protestantes, e entre eles, milhares e milhares de discordância, desunião, desarmonia, divisão. Tantas igrejas se formando em todo lugar, tudo quanto é lugar. Milhares de igrejas. Por quê? Por causa das traduções, erro das traduções. Você está entendendo? Por exemplo, se eu disser para você e não explicar, mas falar para você, você vai se escandalizar no que eu vou dizer agora. Você vai dizer, este homem está totalmente errado, mas vou explicar para você o que eu vou dizer. Você está entendendo? São pontos de vista e preste bem atenção no que você vai ouvir. Na Bíblia Sagrada, todas as Bíblias e todas as traduções têm palavras de ímpios, palavras de falsos profetas, palavras até do diabo e palavras de Deus e dos profetas de Deus. Em todas as Bíblias. Mas como você está dizendo? Palavras do diabo tem na Bíblia? Tem. Quando Jesus estava no deserto, em jejum rigoroso, quando finalizou aquele jejum, quem falou a Jesus? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães, porque ele tinha encerrado o jejum e ia precisar se alimentar. Então o demônio falou isso. E não foi só isso que ele falou. Pula daqui de cima do templo. Deus ordenou aos teus anjos que te guardem para que não tropece em alguma pedra. Sim, ele falou isso. E falou mais. Mostrou a Jesus todos os reinos e a riqueza do mundo. E disse a ele, se você se prostrar e me adorar, eu te darei toda a glória e a riqueza deste mundo. Palavras do diabo, que estão escritas em todas as Bíblias. São palavras de Deus? Não são. Quando Pilatos falou a Jesus, eu tenho o poder de te absolver, de dar liberdade, como eu tenho o poder de te crucificar e matar.
Jesus disse a ele: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Isto é, permitido. Mas aquele que me entregou a ti tem pecado maior. Vocês estão vendo como existe diferença de pecado? Quem entregou Jesus a Pilatos? Os sumos sacerdotes, os anciãos, os chefes do povo judeu, aqueles que o odiavam. Eles têm pecado maior. Quem tem pecado maior do que os demais que estavam ali gritando crucifixo? Judas. Vocês estão entendendo? Pecado maior é porque existe pecado menor. Quem disse aquelas palavras a Jesus? Foi Pilatos. Eu tenho o poder de te libertar e de te crucificar. Essas palavras são de Pilatos, estão escritas ali. Palavras de um ímpio, de um pecador. São palavras de Deus? Não são. Tem palavras de falsos profetas também, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Palavras de pessoas pecadoras, perversas, e palavras de pessoas santas, palavras de pessoas ungidas por Deus. Por isso nós precisamos de discernimento para interpretar e entender as Escrituras. E como eu falei lá nos vídeos anteriores, que o apóstolo Paulo pregou e escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, principalmente nesse versículo 2, Romanos 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, a fim de que vocês possam discernir qual é a vontade de Deus, o que é agradável a Ele, o que é bom. É a coisa mais importante, meu irmão e minha irmã, para quem ensina, para quem prega, para quem está no caminho de Deus, ter esse discernimento. Mas para ter, você não pode se conformar com o mundo, como tem crentes evangélicos, pentecostais, como tem católicos se conformando com o mundo. Eles e suas famílias, às vezes, os pais estão firmes até, mas os filhos não. E os filhos têm liberdade de, em casa, fazer o que quiser. Quem tem autoridade dentro de casa? O pai e a mãe. Se estão vendo novelas, se estão vendo filmes, se estão jogando videogame, é responsabilidade do pai e da mãe, que está dentro de casa. Se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que proibir. Não pode. Por quê? Porque está se tornando um interdito dentro da casa. Está se conformando com o mundo. Gente viciada em droga, gente adúltera, pedófilo, assassino, gente soberba, gente que tem comunhão com o satanismo, gente que pratica falsas religiões do diabo, do mundo, esoterismo, falsas filosofias, ateísmo, produtores de filmes e novelas, de programação que você está vendo, que seus filhos estão vendo, dentro da sua casa, está entrando pelas janelas, pelas portas. Tem lá câmera de segurança, tem serpentina, fio elétrico, câmeras, né? Alarme. Mas tem uma porta, tem uma janela que está ali, onde está entrando o inimigo. Sua televisão, seu computador, seu laptop, seu celular. E quantas bocas tem sua alma, seu espírito? 4. 2 olhos e 2 ouvidos. Uma boca para se alimentar o seu corpo físico, que vai morrer, vai apodrecer. E 4 bocas para alimentar seu corpo espiritual, o seu filho, da sua filha, o seu. O que está entrando pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, o que você gosta de ver e ouvir. Estão se contaminando com o mundo, infelizmente. Por isso, não tem discernimento. Aí existe o quê? Divisões. Sempre vai existir. Infelizmente. Até quando Jesus chegar, ele colocará ordem no mundo inteiro. Sim, é assunto de uma outra pregação, a volta de Cristo. Vamos para o 5º vídeo, a fim de continuar esses ensinamentos sobre a palavra de Deus.